né? Se a gente tivesse bola de cristal, a vida seria muito mais fácil. Aí eu vejo algumas matérias, pô, como é que esses caras não previram isso? Você não sabe o quão ruim é para a gente não honrar um pagamento, e de fato aconteceu, né? De alguns clubes, a gente atrasou parcelas, pagamos algumas, não pagamos outras. O torcedor fica na dúvida porque muitas informações estão aparecendo que a situação financeira é caótica, catastrófica. Qual que é a real do Galo hoje com relação à janela que está chegando agora? Esse time do Galo vai ser reforçado ou não? O Cuca já falou de algumas necessidades, né? E logicamente tem a conversa com vocês. Qual que é a situação real do Galo hoje e se o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo, como a gente está vendo nos últimos dias, com a situação, ela é caótica, catastrófica ou não? E nesse ano, é muito difícil assim, a gente cravar um diagnóstico com o resultado do fim de semana, né? Acho que a gente tem que aguardar o desenrolar do ano para a gente determinar se 25 será um ano de insucesso ou de sucesso, né? Até agora, sendo obrigação ou não, né, o Galo ganhou a única competição que terminou, que foi o Mineiro, que por sinal somos ex-campeões, né? E de novo, é obrigação ser ex-campeão. Concordo com o Frossar que está na minha frente aqui, ele colocou vexame maior que o Afogados. Acho que não, porque ali, pelo menos você está ali disputando competição sul-americana, mas fiquei triste demais, viu, Frossar? Terrível, resultado terrível contra os dois times, né? Mal ou bem, assim, aí você colocou semana passada, né? A SAF da vergonha. Eu não tenho vergonha da SAF. De novo, com os resultados negativos, positivos, com erros e acertos, eu acho que o balanço é positivo. Estamos aqui de novo nesse templo. O resultado esportivo, por tudo que nós levantamos, o melhor da história do Atlético, está entre os 3 colocados do Brasil. Eu me pergunto assim, será que o torcedor do Inter, do Grêmio, do São Paulo, desses todos os clubes, acham que a gestão do Galo foi uma vergonha nos últimos 5 anos? Eu aposto que não. Mas aí, com todo respeito ao seu trabalho, Frossar, cada um tem uma opinião, um diagnóstico, né? O seu diagnóstico é que foi uma vergonha. Eu me orgulho, assim, meu pai, Ricardo, Renato, Sérgio, né, de ter tido, né, a coragem de entrar num desafio tão grande. Futebol é diversão para o torcedor. Óbvio que você e outros aqui têm diversão, mas tem muito mais trabalho. Ano passado vocês tiveram um faturamento recorde de 600 milhões. Dificilmente esse ano vocês vão bater esse faturamento, porque não tem Libertadores, não teve estádio o ano todo. A dívida, mesmo assim, aumentou. Esse ano o faturamento tende a ser menor, a não ser que aconteçam vendas fora da curva. E a gente só teve uma venda fora da curva do Paulinho ao final do ano. Até agora nenhum atleta desponta para isso. Diante de todo esse cenário que eu acabei de dizer, com concretudes, como que o Atlético vai passar a fazer uma quitação de dívida? É daqui 10 anos que nós vamos ver essa dívida acabar? Porque a pergunta que eu estou vendo aqui nos chats, ao vivo, aqui dos torcedores, quando o Atlético vai conseguir finalizar isso, baixar isso, para que esse dinheiro que é de juros vire investimento no futebol? A transação no futebol ela é difícil, transação no futebol brasileiro é dificílima, né? Então, eu gostaria, de novo, de ter controle sobre isso e afirmar aqui, eu cravo que no ano de 25, os atuais acionistas ou novos acionistas vão colocar aqui no Atlético X milhões de reais. Eu não posso fazer isso. Foi dito que o Atlético, virando SAF, teria uma gestão mais profissional, mas hoje o Atlético deve vários clubes, inclusive os próprios jogadores. Planejamento com relação à dívida do clube que foi passado no Galo Business Day não se concretizou e hoje a dívida já começou a crescer ao invés de diminuir. Foi dito que o Atlético seria uma potência mundial, mas a realidade é um elenco enfraquecido ano após ano, que não faz mais grandes contratações, como em 2020 e 2021, por exemplo, quando vocês pensavam grande, haja visto na época Hulk, Diego Costa, Nacho, Zarate, enfim. Foi dito que sem os juros o Galo poderia investir em 4 Hulks, mas o valor que o clube paga por juros segue alto e em breve poderemos não ter nenhum Hulk sequer. A pergunta que eu faço é, por que o torcedor agora deveria acreditar na SAF de vocês, se muito do que foi dito não esteve nem perto de se concretizar? Obrigado. Beto, eu respeito a sua opinião, mas eu não posso concordar com ela, tá?
de novo, opinião. Em relação a... Posso falar? Você está conversando para o lado aí. Vamos lá. Em relação aos 4 Hulks, deixa eu recuperar um pouco da minha fala aqui no começo do ano, no começo da entrevista. O futebol hoje brasileiro, ele mudou substancialmente. Né? Então, eu te falo que hoje, eu não posso falar nomes, né? Mas o salário do Hulk, quando ele vem em 21, a gente tem no elenco do Atlético, não temos 2 ou 3. A gente tem meia dúzia de atletas que ganham um salário muito parecido com o que o Hulk ganhava há 4 anos atrás. De novo, eu não concordo com a sua afirmação. De novo, a gente errou, a gente sempre gosta de além de ganhar tudo, mas não tem como ganhar tudo, né? Você tem 10 clubes que estão cada vez mais estruturados, que também querem ganhar, que também investem, né? Então, eu realmente não concordo com a sua afirmação que o Galo vem enfraquecendo o elenco ano após ano. Aí tem dados. Né? Qual que é a sua formação? Qual que é a sua formação? Você nunca estudou futebol, não, né? Assim, curso? Pois é. Então, gente, de novo, futebol a gente tem que ter um pouco mais de profundidade, sabe, Beto? Para a gente cravar determinadas coisas em relação a finanças, a elenco, tamanho de elenco. Se não tiver muita densidade no debate, fica um debate muito impreciso. Eu acho que está faltando isso, é culpa do clube, culpa também da imprensa, né? Está faltando um debate mais qualificado. E aí, quando a gente tem um debate com mais profundidade, escuta o clube, vem cá, conversa com o Siga, conversa com o Paulo, conversa com o Vitor, eventualmente conversa com o acionista. Vamos falar um pouco aqui de dívida, de elenco, de estratégia. Eu acho que a comunicação ela vai chegar para o torcedor de uma forma mais precisa. Tá? Então, assim, eu realmente eu faço aqui uma meia-culpa, a gente errou muito, a gente aprendeu muito, a gente ficou triste com a porção de coisas que aconteceu. Eu, como torcedor apaixonado e como acionista da SAF, você não sabe o tanto que dói em mim. Uma derrota para o Cienciano, uma derrota para o Botafogo, terrível. Mas falar que aqui é terra arrasada, eu acho que não. Me surpreende, pelo teor das suas afirmações, não reconhecer, sabe? Mas, de novo, eu tenho que respeitar a sua opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Ok? Não, isso eu falei aqui no começo, né? Me chateia um absurdo, você não faz ideia. A gente ter dado um passo atrás, a gente teve um atraso numa operação de captação, né? Dívida com clubes que não nos pagam, o próprio fechamento da arena. O nosso fluxo de caixa, ele perdeu um pouco da previsibilidade, né? Com toda a dificuldade que nós tivemos nos outros anos. Esse primeiro semestre foi um pouco mais duro. Isso, eu em nenhum momento me furtei de falar. Estamos de acordo. Estamos 100% de acordo. A gente não está de acordo quando se fala, não tem elenco, está cada dia pior. Não estamos de acordo. O que não significa, Beto, que no final do ano, a gente pode ter um insucesso esportivo. Mas como podemos também ter um sucesso. Primeiro, só rapidinho sobre a questão da avaliação da SAF. Eu sou realmente um crítico assim, por entender que o que foi projetado e até prometido à torcida não foi entregue, é só isso, mas obviamente a gente tem direito a opiniões diferentes. Você falou agora há pouco sobre o equilíbrio dos pratos, né? A questão da dívida, a questão do futebol, e a impressão que fica, pelo menos para mim, é que nesse momento o Atlético não consegue ser eficiente como deveria em nenhum dos dois lados, assim, ou seja, não conseguiu, né, resolver a dívida e não tem hoje, na minha avaliação, um elenco de primeira prateleira no futebol brasileiro, né? Houve, por exemplo, agora o sorteio da Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Flamengo e eu acho que ninguém da imprensa especializada do Brasil aponta um duelo equilibrado, todo mundo aponta um favoritismo claro para o lado do Flamengo. Voltando um pouquinho no tempo, lembrando de 2020, né, o Atlético era associação ainda, vocês eram investidores do clube, ou apoiadores, ou enfim. E houve um aporte muito grande no futebol naquele momento, o Atlético montou um elenco fortíssimo, reconhecido por todo mundo, e no ano seguinte foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. Se naquele momento, quando vocês não eram ainda acionistas, eram apenas parceiros do clube, houve esse aporte,
por que, neste momento, com vocês dentro da estrutura do clube, como donos da SAF, não fazem também um aporte realmente significativo no futebol para que esse elenco chegue, de fato, na primeira prateleira para bater de frente com as grandes forças do futebol brasileiro? Obrigado. Tá, vamos lá, Frossar. Deixa eu voltar aqui na primeira colocação. Erros aconteceram, nós não entregamos tudo que foi dito, mas entregamos muita coisa, né? Então, acho que é muito forte a gente falar vergonha, porque vergonha é quando não entregue nada, que foi um vexame, que foi seu objetivo. E ele é constante. Essa SAF é uma vergonha e outras ilações, sabe, Frossar? Então, a gente tem que modular. Eu acho que falta modulação. Se foi nota 9, 7, 6, faz sentido, mas não foi nota 2. O que a gente fez em 5 anos, longe de ter sido nota 2. Você concorda comigo ou não? Eu acho que longe do 2, mas longe do 6 também, na minha opinião. Você acha que abaixo de 6? Eu acho. Opinião. Eu discordo frontalmente de você com todos os erros e acertos. Em relação ao investimento feito em 2021, eu já falei algumas vezes que o elenco de 21, o investimento no futebol em 21, ele não foi diferente do que foi no ano passado. Não foi diferente. São números contábeis. Você vai receber, você já recebeu inclusive, essa informação já foi te enviada algumas vezes. Será te entregue de novo, você vai receber novamente hoje, né? Então você não vai poder, você pode falar assim, eles foram incompetentes na montagem do elenco. Problema nenhum. Escolheram mal, problema nenhum. Mas afirmar que o investimento foi menor, isso é uma ilação. Você está dando uma informação errada para quem te acompanha no seu canal. Números. É porque eu falo, desculpa te interromper, é porque eu falo de dinheiro novo, né? Porque assim, o Atlético investiu muito esse ano, mas ganhou muito dinheiro também ano passado. A venda do Paulinho, por exemplo, o Atlético recebeu muito e investiu esse dinheiro em contratações. Mas está lá, é dinheiro novo mesmo, né? Se a dívida do Atlético ela aumentou de um ano para o outro, é porque houve um investimento maior do que foi receita. É contabilidade. E a nossa contabilidade, e aí até me estranha, sabe, gente, que eu vejo alguns posts duvidando da transparência da ética. A gente é auditado por uma empresa internacional, nós temos como consultor uma UI, né? Então colocar em xeque os números do clube, muita gente faz, é feio. É feio, né? Isso inclusive é difamação. E tem acontecido algumas difamações. A gente tem que equilibrar isso. De novo, gente falar, essa SAF, eles são incompetentes, pouco criativos, se comunicam mal, zero problema. Não tem nenhum problema. Agora, quando a gente entra numa linha assim relacionada à ética, chama-se difamação. E tem acontecido. Certamente, a gente vai ser um pouco mais cuidadoso com isso daqui para frente, porque não está legal, sabe, gente? E não foi uma vez, nem duas, nem três, foram dezenas de vezes. É claro que a gente tem um material, a gente olha tudo isso, e a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso na relação. De novo, opinião. Você acabou de falar, você acha o elenco ruim. Opinião, não tem nenhum problema. Para eu encerrar, de paciente na UTI, de paciente em estado terminal, quando o Atlético vai ter alta? Então, eu queria saber um prazo, assim, anos mesmo, dado concreto de quando que o Atlético vai ter uma alta do hospital. A alta seria com uma alta rápida, com aporte. Sem o aporte, vai ser uma alta lenta, né? Havendo o fair play, essa alta ela poderia ser acelerada. Mas ainda assim levaria, vamos dizer, com fair play levaria alguns anos. Sem o fair play, muitos e muitos anos. Tem uma estratégia traçada no Galo Business Day, onde ele avisa que em 2026 teria já uma estrutura financeira já saneada, já teria pago a maioria das dívidas onerosas, e a gente não vê esse cenário acontecendo, até uma postergação disso para 2030. O que deu errado nessa estratégia? O que o clube pretende fazer para que em 2030 isso seja resolvido? E caso essa estratégia planejada até aqui não tenha solução, vocês, família Menin, vão fazer um aporte no Atlético? Vocês têm essa condição, esse planejamento? É algo que se fala internamente dentro do Atlético? Tá bom, vamos lá, Marco. Você tem razão. A gente apresentou,
Quando é que foi aquilo? Acho que foi em 2020, né? Final de 2020, ou 21, não me lembro bem. E existia uma projeção de pagamento da dívida em 5 anos. E esse foi um dos erros nossos. De 500 dá quase 40% só de juros que se paga. Então, você mesmo falou. Está corretíssimo. Se você não tiver um aporte agora, este ano, nós vamos ter mais 200 ou um pouco mais de juros, né? E isso vai crescendo. Então, você não consegue não só diminuir o nível de endividamento, quanto também não vai conseguir pagar os juros que vão, né, cada vez crescendo. A Selic tem uma projeção de aumentar ainda mais, infelizmente. Qual que é a expectativa de talvez um aporte externo, ou se dentro do próprio conselho, dos próprios investidores, houver algum de vocês que queira fazer um aporte adicional, os outros acompanharão ou provavelmente não? Não posso falar pelos outros, né, Silas? É muito dinheiro, né? Você fez as contas aí e é isso mesmo. Claro que a gente não precisa ter uma dívida zerada. Nenhum clube do Brasil tem, o Flamengo não tem, o Palmeiras não tem, né? A dívida tem que ser reduzida numa boa magnitude, né? E não tem nenhuma dúvida, é isso mesmo. A maior preocupação disparado, preocupação número 1, número 2 e número 3, ela está relacionada com a dívida e como é que a gente consegue pagar a dívida. A tal da rolagem, que é o que a gente faz com muito aperto, né, que é, às vezes, você postergar o pagamento, você não está reduzindo o endividamento, você só não está pagando aquela parcela da dívida no mês. Então, a gente sobrevive dessa forma. A gente vai empurrando, rolando a dívida, né, a gente vai lá num banco credor e perde um pouco mais de prazo, paga algumas parcelas, empurra algumas. É uma ginástica que você não faz ideia do que